Boa noite a todos e a todas. Vamos iniciar o nosso evento. Vamos falar hoje de alimentos compensatórios, sem confusão, critérios, limites e controvérsias. Mas antes de iniciarmos, nós vamos dar a posse aos membros presentes da comissão. Eu peço que os membros da comissão se dirijam aqui para cima. Não, acho que a gente pode fazer um a um, né? É melhor. Então vamos lá. Vamos iniciar com a Tilane. Tilane Ferraz. Parabéns. Assina aí, certo no parcial. Não tem problema não. Camila. Acho que a gente não tá, amiga. Não, ainda não, né? Tá bom. Fernanda. Marcela. Por último, Cláudio. A gente queria só comunicar a Tatiana Palumbo, que seria a outra palestrante. Ela teve um problema de saúde e não vai comparecer. E para compor a mesa, para iniciarmos a nossa palestra, vamos chamar a doutora Tilane Magnavita, Ferraz. Ela é formada pela Faculdade Integrada Moacir Bastos, desde 94. Ela é especialista em Direito de Família e Sucessões, pós-graduada em Direito Processual Civil pela Cândido Mendes, em Direito Processual das Famílias e Sucessões pela Faculdade ATEM, e sócia fundadora da Marques e Magnavita Sociedade de Advogados. Membro do IBDFAM, Direito de Família, autora de texto de obra coletiva sobre o universo feminino, reflexões femininas, com participações nos volumes 3, 4, 5, 6, 7, 8. Autora de texto de obra coletiva sobre o mundo jurídico, do autor dos autos à literatura, e advogados que contam as suas histórias e trajetórias legais com participação nos volumes 1 e 2. Ela também é membro da Comissão de Estudos de Direito de Família de Sucessões da ABAME. Seja muito bem-vinda.
Obrigada, doutora Marcela. Boa tarde a todos. Vou ficar em pé. Eu cumprimento a Vânia pela essa acolhida, a presidente da comissão, doutora Marcela Rodrigues, a vice-presidente Camila Coutinho, membro da comissão Cláudia, a todos os presentes. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema muito importante e cheio de controvérsias, que é os alimentos. É uma honra participar desse estudo, né, sobre os alimentos compensatórios, controvérsias, alimentos compensatórios, sem confusão, critérios, limites e controvérsias. Então, é importante a gente entender todo o procedimento para aplicação no mundo jurídico. Eu começo a minha palestra com uma provocação. O fim do vínculo afetivo autoriza que o equilíbrio econômico seja tratado como consequência natural da cultura? Um ponto a se pensar, que eu deixo aqui para vocês no decorrer dos nossos estudos aqui. Apresento para vocês o problema jurídico. Muitas vezes na dissolução da união estável, seja pelo casamento ou pela dissolução da união estável, o grande problema está na questão do patrimônio e daquele cônjuge menos desfavorecido. Então, a dissolução conjugal, ela pode gerar um desequilíbrio patrimonial, uma redução abrupta do padrão de vida e a desigualdade entre os cônjuges ou seus ex-companheiros. Então, o que nós precisamos para realizar esse procedimento? A dissolução do casamento ou da união estável, ela não pode gerar um empobrecimento injusto daquela parte, do seu companheiro ou do seu cônjuge. Nesse sentido, e nem pode gerar uma perpetuação de dependência econômica. E aí também não seria justo com aquele outro cônjuge para poder você suprir aquela necessidade. Né? Então, o judiciário precisa de critérios para, na hora de resolver esse conflito jurídico, aplicar de forma correta, que vai ser no decorrer aqui da palestra que eu vou apresentar para vocês. Então, se for necessário, como restabelecer o equilíbrio sem onerar exclusivamente a renda pessoal? Então, aqui eu apresento para vocês que é preciso ter uma distinção necessária dos alimentos, que eu vou falar mais à frente, que nessa palestra é referente aos alimentos humanitários e os alimentos compensatórios. A distinção que precisamos ter: nem todo desequilíbrio é necessidade alimentar, e nem toda compensação é pensão tradicional. Então, essa distinção precisamos ter devidamente a clareza para proporcionar decisões, evitar decisões contraditórias no judiciário. Sendo assim, eu coloco aqui a função dos alimentos humanitários. A base legal é o artigo 1694 do Código Civil. Para relembrar aqui para vocês, o 1694 do Código Civil diz: podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros alimentos que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades da sua educação. Parágrafo 1º, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Parágrafo 2º, os alimentos serão apenas indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia. Então, a função dos alimentos humanitários, ele cai no binômio necessidade e possibilidade. Alguns
doutrinadores também atribui ao trinômio: necessidade, possibilidade, razoabilidade da pessoa que vai solicitar aqueles alimentos para poder ter uma vida digna. Porque os alimentos humanitários, a natureza dele é de forma assistencial. O trinômio necessidade e possibilidade e a garantia de subsistência digna. Por quê? Com o fim do relacionamento conjugal, a parte não pode ter uma vida indigna. Por isso se faz necessária a fixação de uns alimentos humanitários para cada caso concreto, de forma que possa fazer da melhor forma possível essa subsistência dessa pessoa, desse ponto. Com isso, vem os alimentos compensatórios, foco principal, né? Os alimentos compensatórios, a fundamentação dele é doutrinária e jurisprudencial. A base interpretativa, utilizamos o parágrafo único do artigo 4º da Lei 5.478 de 68. Mais uma vez, para poder relembrar o artigo, o parágrafo, diz o seguinte: o artigo 4º, parágrafo único do artigo 4º. Se tratar de alimentos provisórios pedido pelo cônjuge, casado pelo regime da comunhão universal de bens, o juiz determinará igualmente que seja entregue ao credor mensalmente parte da renda líquida dos bens comuns administrado pelo devedor. Ai, Dilane, mas aqui está falando da comunhão universal de bens. Sim, a lei é de 68, mas é possível a aplicação dos regimes atuais que temos hoje no Código Civil, porque ele configura uma compensação para equilibrar aquele cônjuge que é menos desfavorecido. Por quê? Aqui não se analisa a necessidade absoluta, analisa-se a questão do equilíbrio financeiro e econômico daquele cônjuge ou companheiro que, com a dissolução conjugal, está em parte menos desfavorecida para seguir adiante. E muitas vezes é atribuído à questão de gênero. Geralmente são as mulheres que, não, às vezes, no casamento, não têm conhecimento total do patrimônio, né? Geralmente é o marido que administra toda a questão financeira. Muitas delas não conhecem exatamente o que tem, e aí é importante a diferenciação da natureza. Para você conceder os alimentos compensatórios, você vai colocar a natureza equalizadora, a função indenizatória, o pressuposto, a disparidade financeira, porque muitas vezes, aí, mais uma vez a gente pode atribuir a questão de gênero, de que muitas vezes a mulher deixa o seu trabalho para cuidar da família e acaba o homem ascensando e ela não. Então, há uma diferença, uma disparidade financeira nesse sentido, que tem que ser avaliada, e a regra transitória. Por quê? Nos casos de dissolução de união estável e casamento, no judiciário que se encontra, muitas vezes a gente consegue o divórcio a título de tutela antecipada, mas o que se posterga? A partilha, porque muitas vezes você não consegue chegar a um acordo e isso se faz necessário a indenização para ser calculada para que aquela pessoa possa sobreviver e para ter o seu reequilíbrio financeiro restabelecido até que seja finalizado o divórcio. Inclusive, eu também tenho um processo nesse sentido desde 2022. O divórcio foi decretado a título de tutela antecipada em 2024 e ainda está se discutindo a partilha, porque não há acordo entre as partes. Tá? Então, a base dos alimentos compensatórios é o reequilíbrio financeiro. Aqui eu trago o fundamento teórico e não poderia deixar de falar em Rolf Madaleno e Maria Berenice Dias. Acho que é uma das maiores referências que nós temos no mundo jurídico para apresentar sobre os alimentos compensatórios. Então, eu trouxe de uma forma resumida
a posição de Wolff-Madalena, que é a recomposição do equilíbrio material, e a Maria Berenice Dias é o princípio da igualdade relevante. Ok? Aqui eu apresento o quadro comparativo dos alimentos, que o critério base dos humanitários a necessidade, compensatórios o desequilíbrio, objetivo a subsistência nos humanitários para uma vida digna e o compensatório o reequilíbrio financeiro. A natureza dos humanitários assistencial, como foi dito anteriormente, para ter uma vida digna daquela pessoa. Compensatório e indenizatório até que a partilha seja proferida. E a duração, os humanitários enquanto persistir a necessidade e os compensatórios é uma natureza transitória. Tá? Com isso, e considerando que estamos na ABAME, o nosso viés também é voltado para o imobiliário, principalmente para aquele casal que possui patrimônio imobiliário, para que esse patrimônio sirva de instrumento de equilíbrio, como, por exemplo, o uso exclusivo do imóvel. Muitas vezes na separação é apenas uma pessoa que fica administrando e detentora daquela posse do imóvel, e com isso podemos utilizar os frutos civis, como por exemplo o aluguel, para que essa pessoa possa receber sem comprometer a renda ativa daquele cônjuge. Então se atribui a questão dos aluguéis civis, a administração exclusiva de bens comuns, como eu falei anteriormente, muitas vezes é apenas um dos cônjuges que tem o controle financeiro e imobiliário de todo o patrimônio do casal, a avaliação mercadológica técnica necessária para que seja feita uma avaliação por um técnico, um responsável, que determine exatamente qual é o valor. E quantos de nós aqui já não teve vários problemas na dissolução do patrimônio? Ah, o imóvel vale 1 milhão. Não, o imóvel vale 500. E fica nessa confusão sem poder determinar exatamente. Então, é importante, quando se trata de patrimônio imobiliário, ter essa avaliação técnica para atribuir justamente a equalizar e até mesmo quantificar o quanto aquele outro cônjuge vai receber a título de indenização. Evitar exclusivamente a renda ativa, porque assim não se compromete a renda daquele cônjuge ou companhia. Então, com essa determinação sobre o viés do direito imobiliário, a nossa comissão, o foco da nossa comissão foi apresentar, junto à ABAME, uma recomendação sobre os alimentos compensatórios sobre o viés imobiliário. E com isso, nós conseguimos obter a aprovação por unanimidade do Conselho da ABAME, que vai ajudar aos advogados, aos critérios, até mesmo aos juízes, para poder ser estabelecido de forma justa o reequilíbrio financeiro das pessoas. Né? Então, foi aprovada no último dia 20, nós apresentamos na oficina da nossa Comissão de Direito de Família e Sucessões, e a recomendação foi devida por unanimidade aprovada que, nas ações de divórcio, dissolução de união estável e partilha de bens que envolvam imóveis comuns, o valor correspondente à quarta parte dos frutos civis percebidos exclusivamente por um dos cônjuges deve ser utilizado como critério objetivo para a fixação de alimentos compensatórios patrimoniais em favor daquele privado da fruição do bem enquanto não for ultimada a partilha. Porque é justamente isso que encontramos nos tribunais, né? A demora de se resolver a partilha, a encontrar um bem que fica perdido, a evitar uma fraude nas ações de direito de família, para que a parte seja devidamente resguardada.
e restabeleça o equilíbrio financeiro. Então, assim, eu fiquei muito feliz e orgulhosa de participar, dessa comissão e ter essa aprovação da nossa recomendação. Acho que é muito importante para os advogados, o judiciário, que é a iniciativa da ABAN de colocar essas recomendações é de suma importância para o mundo jurídico. Bom, aqui, a conceituação, né, eu passo para os critérios de fixação. Então, os critérios de fixação dos alimentos, ele tem que levar em consideração a disparidade econômica relevante, a relação causal com a dinâmica conjugal, a temporalidade razoável, proporcionalidade, que é o que eu falei anteriormente, referente ao quanto que você vai quantificar para aquela pessoa receber, a regra de transitoriedade, porque se colocarmos os alimentos compensatórios de forma definitiva, vai perder a essência da situação, porque ela vai ser até a partilha e a disparidade econômica. Repetir mais uma vez, para poder ficar bem fixado que, na verdade, foi a situação econômica do cônjuge é o que é relevante para poder ser atribuído nesse critério de fixação. Então, é importante entender esses critérios para que não haja um empobrecimento daquela pessoa e que não falte elementos para que o juiz possa realmente determinar a cada caso concreto o devido alimento para aquela pessoa que buscou o judiciário. Okay. Aí entramos também nos limites e controvérsias. Os limites e controvérsias, o tempo dos alimentos compensatórios é polêmico, o tema é polêmico. Por isso precisamos, muitas vezes, discutir várias vezes sobre essa situação para que possamos encontrar soluções corretas para cada caso concreto. Tá? Então, trago aqui para vocês alguns dos limites e controvérsias indispensáveis que devem ser avaliáveis pelos advogados, ser colocado. Risco de confusão conceitual. Muitas vezes, nós colocamos o pedido e, por desconhecimento ou por achar que você não vai conseguir atribuir, você deixa de resolver uma situação porque houve uma confusão conceitual. Então, o estudo não deve parar por aqui. Né? Então, é um tema que a gente precisa discutir, debater a cada momento. E aqui que eu trouxe hoje, eu não estou entrando na reforma do novo Código Civil. Eu estou ministrando essa palestra com o que temos atualmente no Código Civil. Então, a partir do momento, vão surgir outras situações que vai ser preciso ser debatido. Né? A sobreposição da partilha, indefinição de prazo e resistência jurisprudencial. Né? Então, é o que encontramos hoje no judiciário e que é preciso encontrar essa situação para poder a gente refletir e buscar cada vez mais debater sobre o assunto para que seja definida a cada caso o critério correto, a conceituação, para que nenhum juiz possa ter medo de decidir uma situação por conta de qualquer confusão entre os alimentos humanitários, compensatórios, ressarcitórios. Tem várias situações que é denominado para esse texto. Tá? Então, assim, não sei se eu falei muito rápido, mas vamos lá para a nossa próxima aqui. O quadro dos alimentos compensatórios sem confusão. Os alimentos humanitários protegem a dignidade mínima, que é a subsistência daquele cônjuge ou companheiro. Os alimentos compensatórios restauram o equilíbrio econômico para equalizar, equilibrar aquele que ficou numa situação desfavorável, evitando assim um empobrecimento injusto daquela pessoa.
E o patrimônio imobiliário, como eu apresentei aqui, que ele pode servir como os aluguéis civis para não comprometer a renda ativa daquela pessoa, o patrimônio imobiliário ele pode ser instrumento de justiça. Por quê? A partir do momento que as partes não conseguem resolver de forma consensual a melhor forma de terminar uma relação conjugal, o judiciário tem que estar preparado para poder ser um instrumento da justiça, para que possa ser dado a cada pessoa que buscou, porque o vínculo afetivo terminou, e infelizmente os felizes para sempre não aconteceu, é o judiciário, entendendo todos os critérios de fixação, atribua àquele caso o poder da justiça a todos que vão buscar. Tá? Aqui eu trago mais uma reflexão, né? Porque eu iniciei com uma, estou quase finalizando com outra reflexão. Se o patrimônio foi construído sobre o regime de cooperação, é juridicamente coerente ignorar sua função compensatória após a ruptura? Mais uma reflexão para vocês. Tá? Então, a dissolução do vínculo afetivo não pode significar a ruptura da dignidade econômica. Ela tem que ser fortalecida pelo equilíbrio econômico e financeiro de cada pessoa que vai buscar a justiça para resolver o seu relacionamento. Tá? Então, o judiciário ele não amplia direito, ele simplesmente restabelece aquela condição digna de cada pessoa que resolveu um dia se separar. Então, com isso, eu agradeço muito a presença de vocês nessa palestra. Espero que tenha passado de uma forma para vocês o conceito dos alimentos compensatórios. Agradeço à presidente, a doutora Marcela, da Comissão de Estudos de Direito de Família e Sucessões, pela confiança, e estou muito honrada de estar aqui apresentando para vocês. Agradeço também a presença da doutora Daniela Capanema, a vice-presidente da ABANO, que está aqui presente também. Muito obrigada. E a todos os presentes. Então, passei por reflexões. A todos, é uma alegria que a gente volta aqui para a ABANO, nesse primeiro momento aqui, talvez seja o primeiro curso que a gente consiga fazer no ano de 2026, palestra de forma presencial, gratuita, né? Que é uma coisa muito boa para nós, a gente pode aprender. E quero dizer que a Comissão de Sucessões e Família, ela trabalha. Eu faço parte, vejo que nosso grupo lá de WhatsApp está sempre movimentando. Pode haver comissões que trabalham, mas mais que é da comissão de sucessões, não, porque é muita demanda lá que a gente vai tendo que responder, essas coisas todas. Doutora Dilane, a sua palestra foi ilustrativa, mas eu queria te provocar de fazer uma pergunta que eu anotei aqui, se você puder me ajudar. A gente entendeu que o alimentos compensatório ele emana de um patrimônio construído em comum com os cônjuges. Você acredita que você pode vislumbrar que os alimentos compensatórios podem também ser oriundos do regime da separação, seja convencional ou obrigatória? Você acredita que essa compensação possa existir nesse regime? Cláudio, eu acredito que sim, porque muitas vezes, mesmo você escolhendo o regime da separação total de bens, muitas vezes aquela pessoa ajudou que o companheiro ou o cônjuge
tocar a carreira, a construir um novo patrimônio. Então, dependendo da situação, por isso que a gente tem que aplicar a razoabilidade e a necessidade daquela pessoa para poder você equilibrar financeiramente. Então, eu acredito que sim, que é possível ser solicitado judicialmente, mesmo no regime da separação convencional. Agradeço. Ela respondeu. Eu termino agradecendo a todos. Um abraço a Daniela, que está aí representando o presidente e ela mesma, né? Dando mais gabarito, mais consistência na nossa palestra. Obrigado por estar aqui conosco. E eu acho que a doutora Marcela vai abrir para todos perguntarem. Obrigada, Islane, obrigada a todos. Alguém tem alguma pergunta? Como os nossos tribunais vêm encarando esses alimentos compensatórios atualmente? Qual o seu nome? Emílio. Então, tem decisões favoráveis, tem várias situações. Era o que a gente ia complementar em relação à palestra de apresentação dos casos jurisprudenciais e o caso concreto. Então, o tribunal já tem decisão referente até o STJ desse reconhecimento da aplicação dos alimentos compensatórios para fazer o equilíbrio econômico e financeiro daquela parte que ficou desfavorável. Tem decisões nesse sentido já, sim. Eu acho mais que justo, né? Sim, sim. Porque realmente o casal, como você bem abordou, o varão é que comanda tudo, tem administração, né? E a esposa está ali ajudando, como sempre, participando, né? E no caso de uma dissolução, divórcio e tal, é uma coisa que, a meu sentir, é justa. Mas eu estou com um caso, por exemplo, de um cliente que tem um patrimônio enorme, tem nos Estados Unidos, Canadá, etc. E tal, professor universitário, e divorciou-se, né? Casado. Primeiro teve união estável, depois casou, depois divorciou, e passados os tempos, inclusive com essa, tem uma filha, depois do divórcio tem 2 filhas por outra pessoa, depois veio a falecer. Aí o patrimônio dele é um patrimônio desse tamanho. Um móvel de 4 milhões na urna e várias outras coisas, aplicações. Aí essa pessoa que divorciou, entrou no processo, o casal pediu até 1.300.000 como alimentos compensatórios. E no decorrer do processo todo, que o seu filho foi anteontem, ela pleiteou 1.300.000, né? E está sendo debatido, e uma das filhas da empresa propôs pagar a metade apenas, 650.000. E agora já tem que pagar um pouco menos a ela, menos que 650.000. A filha disse: mãe, resolve isso. Ela está se arrastando por mais de 5 anos, eu não aguento mais. Aceita isso aí. Ela aceitou a situação. Eu aceito ou não aceito? O processo tem 1.000 e poucas folhas. Mas qual o valor total do patrimônio? Só uma casa é 4 milhões. Só um apartamento é 4 milhões. Tem que dar uma olhada geral, que são 1.000 e poucas folhas esse processo. Se aceita ou não, mas vai receber uns 600.000 reais. O problema justamente é esse. Se a gente deixar sempre para poder decidir, o judiciário decidir, só vai postergar o problema, né? Porque vai ser essa discussão ad eterna. Muitas vezes é bom fazer essa atualização, você entender o que é melhor para poder de repente fazer um acordo, só que poderia a outra parte realmente elevar um pouquinho mais o valor para poder. Qual é a idade dela? Como que ela ficou somente como dona de casa, né? Como a gente falava antigamente. Uma pessoa bem instruída, tudo, e fala várias línguas. Mas a idade, a maturidade, tem 40 e poucos tem anos de idade. 40 e poucos anos de idade.
tem renda, ela trabalha? Não, Não tem nada. Mesmo que ela tenha. Pois é. Então, isso é importante ser levado em consideração, que ele não sai. Mas está sendo muito pressionado pela filha. Tem uma filha de 23 anos, mas resolve uma coisa mais esse problema lá. Ela vem, o que o senhor acha? O que o senhor acha? Dá uma olhada geral. Mas o senhor está no caso, está no processo. Está querendo que eu entre no caso, né? Bom, então, é assim, eu acho que realmente o senhor deveria avaliar todo o processo para ter os prós e contras, para poder passar para ela o que seria melhor para ser resolvido. Né? Porque ela está sofrendo a pressão da filha. A gente não sabe exatamente a condição dela financeiramente. Por isso que muitas vezes as pessoas aceitam um mau acordo para poder resolver a situação. E esse é o grande embate. Então, quando você tem um relacionamento, vários filhos, aquela situação toda, só complica para poder você resolver depois. Né? Então, o ideal realmente é o senhor avaliar todo o processo. Quando pega um processo que já está em aberto, né? É mais complicado às vezes a gente tentar resolver, porque depende do que foi feito anteriormente. Então, geralmente eu costumo analisar, pego o processo inteiro, em poucas partes, é muita coisa, mas está lá, vai analisar tudo que já foi feito, o parecer do juiz, do MP, e as partes envolvidas no processo, para ter um parecer que vá levar a sua cliente para a melhor decisão para resolver. Ela em si não quer. Não quer. Mas a filha todo dia. Mas pode ser que essa partilha demore ainda. Pois é. Mas a coisa está se prolongando demais. Aceita isso dessa maneira. A situação é complicada. Mas aí eu acho que a análise do processo é importante. Até mesmo para ela ter a segurança, não, tá bom, eu vou aceitar o que minha filha está falando, tá tudo bem. Mas aí também sai de nós a responsabilidade de falar sim ou não. Entendeu? Eu acho que é importante realmente analisar o processo, fazer lá umas anotações, puxa daqui, vamos lá, o MP, tem MP no processo, tem o que o juiz já falou, se foi apresentada alguma perícia, se foi solicitado algum sistema de sigilo bancário, o que tem? O valor total do patrimônio e tudo que ela contribuiu, mesmo que não foi financeiramente, mas ela contribuiu apoiando, né? deixando de trabalhar por causa do filho, moralmente. Então eu acho assim, é válido analisar a situação para que seja definido um melhor valor para ela. Porque aí, só tendo conhecimento, pode até falar com o advogado da outra parte e, de repente, aumentar mais um pouquinho. Qual é o valor total do patrimônio? Muita coisa. Pois é. Será que 1 milhão não seja... Só Vai- 4 milhões. Pois é, para ser exatamente 600 mil para proposta, não sei. E assim, eu acho uma questão bem interessante que o senhor trouxe. Mas ela fala bem, né? Ela mostrando que ela é instruída, porque é uma dúvida que surge bastante. Eu tive um caso em que ele ganhava 50 mil reais, mais ou menos, e ela ganhava 15 mil reais. Então, o casal vivia com 65 mil reais por mês. Então, essa era a renda. E eles ficaram casados durante 18 anos. Então, hoje, uma pessoa ganhando 15 mil reais fixo, né, um valor fixo, ela é CLT, é um bom salário se a gente pensar na média geral. Muita gente vive muito bem com os 15 mil. Só que ela não vivia com 15, ela vivia com 65. E 2 filhos, e eles se divorciaram. No divórcio, não vou falar muita coisa que a gente não pode falar muito, né? Mas um morava, vou até mudar o bairro. Eles moravam na Lagoa e ela se mudou, né, com os filhos, e ela ficou com a residência fixa com os filhos, se mudou para o Catete.
E ele me procurou dizendo que ela ia para uma favela, porque ela ia para o Catete e ele morava na Lagoa. E quando eu propus, eu dei uma consultoria, eu acabei não pegando o processo, e quando eu propus para ele até os alimentos compensatórios, ele achou um absurdo. A fala dele foi: mas ela ganha bem, ela ganha 15 mil reais. Então acontece muito, e é isso que a gente não pode confundir quando a gente fala de alimentos compensatórios. A gente não está falando dos alimentos quando uma pessoa se divorcia e que está analisando se ela tem condição de sobreviver ou não, qual vai ser a subsistência. Existe aquele casal que ficou junto anos, que a mulher deixou de trabalhar, cuidou dos filhos, não fez carreira e se divorcia. Ela vai precisar dos alimentos para sobrevivência. Só que os alimentos compensatórios não é isso. Nesse caso específico, houve um desequilíbrio econômico. Então, e para isso que foi criado, surgiu os alimentos compensatórios. Eu tive um outro caso, já que a gente ia falar de casos concretos, mas a Tatiana ficou doente e não veio. Eu tive um outro caso no escritório que eles casaram, não tinham absolutamente nada, e ele, profissionalmente, ele era muito comercial, ela se formou em fisioterapia, e ele abriu um negócio, empreendeu e deu certo. O que ele fez? Falou para ela: olha, vem trabalhar comigo, você trabalha comigo, vem ser minha secretária, principalmente quando ela engravidou, e você não vai precisar trabalhar, fisioterapia, ir para casa de um, para casa de outro. Ele mais velho, inclusive, do que ela, e começaram a construir o patrimônio. E ela, o sonho dela era casar, na igreja, casar mesmo. E ele dizia: para que isso? A gente já está morando junto, já está morando junto. Pois bem, tiveram uma vida bem confortável, e com mais ou menos 15, 16 anos de casar juntos, ele propõe a ela: você não quer casar? Patrimônio, ele começa a passar todo o patrimônio para o nome da empresa e dele, e diz para ela: você não quer casar? Vamos casar. Ah, já que é o seu sonho, meu amor, vamos realizar o seu sonho. Ela inocentemente casa, assina separação total de bens, e ele não adquiriu mais nada depois do casamento. Passa-se 5 anos, ele pede o divórcio e diz para ela: você não tem direito a nada, porque a gente casou e nós casamos e depois não tem, foi separação total de bens, você não adquiriu nada, e ela sem profissão, sem trabalho. Então, quando ela veio para mim, ela foi esperta, porque como ela trabalhava como secretária dele, ela tinha todos os e-mails, acesso a tudo, o patrimônio que ele transferiu, que vendeu. Mas é uma situação complicada. Ela tinha uma profissão, sim, ela poderia, não tinha uma idade avançada, ela poderia voltar ao mercado, sim, mas a gente não estava falando disso. Então, existem diversas situações, e por isso que a doutora Edilane falou que precisam ser analisadas muito bem, e é o que o judiciário precisa fazer. Então, eu queria acrescentar ao Lívio, como ela está conversando sobre alimentos compensatórios, ela tem que analisar o risco dela, porque os compensatórios pode ser que não sejam reconhecidos, né? Então, é uma boa dela pensar se realmente, porque se fosse os alimentos normais, a lei protege, mas esses compensatórios é uma questão jurisprudencial, doutrinária. Pode ser que a interpretação do caso concreto possa dar a ela até um pouco menos do que estão oferecendo. Então ela tem que também mensurar. A gente pensa sempre no mais, a gente também tem que pensar no risco do que ficar batendo no mais. Pode ser isso também, porque não está se discutindo se ela tem direito ou não, se ela já deve receber, não, né? Mas é o valor que ela tem que receber compensatoriamente em relação à Constituição. É isso. Eu vou dar a palavra para você, só queria dizer assim: teve no escritório, nessa quadra de casos, dois namorados, eles foram casar, e ela era uma engenheira química, e
ele passou um concurso para delegatário de cartório em São Paulo. E aí, quando eles foram casar, apresentaram esse rapaz, era um pacto anticonjudicial para casamento no regime da separação. Aí os pais assustados, que eram tradicionais, vieram me procurar. Eu falei, eu disse, não se encontra. Eu disse para ela, casar pela separação não há problema nenhum. Mas o que acontece é que ela vai deixar de trabalhar para acompanhar o marido que vai para o interior de São Paulo, vai receber bem, vai ganhar bem, mas até quando, e na separação, nada vai ser construído no nome dela. Isso tudo no nome dele. Até foi a minha pergunta. Então, vamos tentar, nesse contrato, protegê-la, no sentido de que, se lá no futuro ela vier se separar, divorciar, ela tem alguma receita, né? Porque ela está se dedicando, ela está abrindo mão do trabalho dela. E eu não sei qual foi, porque depois eu acho que aconteceu. Então, você, né, e não voltam lá para a gente efetivar. Ou seja, tem muita gente que capta o nosso conhecimento e leva para depois resolver com mais barato ou com outras pessoas. Mas por isso que a gente precisa cobrar os Exatamente, mas parecer. essas são as questões compensatórias, né? Boa noite a todos. Porque tem duas perguntas, na verdade. A primeira, você voltou a regra transitória, o critério objetivo, que, por exemplo, que a doutora deu, era acabar a partida. Mas eu consigo pautar esse pedido em algo mais subjetivo, como voltar a trabalhar, voltar a ter emprego, ou outras coisas assim, não tem como mensurar um tempo certo? Qual é o seu nome? Fred. Fred. Então, na verdade, porque ela não vai continuar a partilha. Quando você termina esses alimentos compensatórios, é transitório nesse sentido. Por quê? Muitas vezes você consegue o divórcio, a título de tutela antecipada, né, e fica discutindo aquela partilha. Então, essa compensação é nesse período aqui. O argumento que você está colocando de não pode voltar a trabalhar, não é isso. Tá? Na minha visão, por quê? Você pode voltar ao mercado de trabalho, mas quando você pede a indenização dos compensatórios, é para poder ter um equilíbrio ali. Mesmo que ela volte a fazer uma atividade. Ela não trabalha, acredito que seja isso. Né? Vamos lá, ela não está trabalhando, mas ela tem a idade de 40 anos que ainda pode voltar para o mercado de trabalho. Não é uma dona de casa, é uma pessoa, uma advogada. Eu tenho até um caso que foi isso. A advogada parou para o marido ser um promotor. Então, ela deixou a carreira dela para poder o marido ascender ao promotor. Então, nesse caso que você está apresentando, pode sim ser colocado essa transitoriedade, porque mesmo que ela tenha condições de voltar ao trabalho, ela está querendo ali naquele momento um equilíbrio financeiro, tá? E aí o juiz pode dizer, por tanto tempo, é uma indenização daquilo ali, e não vai comprometer a divisão dos bens, tá? Ela vai conseguir a partilha. Você não tem como substituir uma coisa com outra. Você recebeu, sei lá, uma indenização com um equilíbrio econômico de 10, 20 mil, 30 mil reais. Vamos supor que o juiz conceda de forma automática, direto, ou não, ele vai pagar tanto por mês até um ano. Né? Que muitas vezes a gente coloca numa ação de divórcio, pelo menos eu já fiz isso, que nem não era falado como os alimentos compensatórios, era a tal da ajuda de custo daquele cônjuge. Não, então, ela não tem, porque justamente ela parou de trabalhar, cuidou da casa, cuidou dos filhos, do marido trabalhando. Então, eu pedi ajuda de custo por um período de 2 anos, o juiz concedeu, né, que é o prazo que você tem mais ou menos, como você utilizava esse funcionamento, era de 6 meses a 2 anos, pelo menos aqui no Tribunal de Rio de Janeiro. Era uma ajuda de custo daquele cônjuge. Então, se a pessoa conseguir emprego ao longo desse período dado de alimentos compensatórios, é independente. É independente. Entendi. Na minha opinião, é independente. Pelo menos eu não escutei nenhum caso, não sei se os membros da comissão já tiveram alguma coisa nesse sentido. Eu entendo que continua. Eu acho que independente, porque a natureza indenizatória. Aquela situação mesmo da televisão.
confusão são os alimentos comuns com os alimentos compensatórios, Exatamente. entendeu? Exatamente. Assim, ela vai, conseguir um emprego, ok. Tem Só que aí de subsistência. é isso aí, de subsistência. Os Entendeu? alimentos comuns. Que é o assistencial, que é do 1694. Não Quanto é a o- isso, até minha segunda pergunta é que eles têm natureza indenizatória. Isso. Então, em caso de arbitramento de alimentos compensatórios e não houver o pagamento, a prescrição que eu utilizo, ela vai estar ligada a indenizatório ou alimentar? Não, mas aí você não vai poder cobrar como a título de execução, como acontece nos alimentos de pensão alimentícia de filho e os humanitários. Ele não pode, você não pode, você não vai cobrar uma execução referente a isso. Entendi. Mas até Mas, assim, agora não tem esse o processo. que a gente- Só vai cobrar depois que ele paga, ele se comprometer. Ele comprometeu, ele não pagando, aí você Na verdade, o que acontece? Existe ainda, né? Até porque não existe, a gente está falando de doutrina e jurisprudência, muita confusão dos alimentos comuns para os alimentos compensatórios. Quando você fala, eu visualizo os alimentos comuns. Aquela pessoa que precisa sobreviver porque não trabalha, então até ela trabalhar, que é o comum, vai arbitrar um valor, que é diferente dos alimentos compensatórios. E por isso os alimentos compensatórios são transitórios, porque está ligado realmente à partilha. Ou uma condição financeira, um desequilíbrio financeiro. Não importa se eu trabalho, se eu não trabalho, se eu ganho 5 mil, se eu ganho 15 mil. Eu vivia com 65 mil, agora eu tenho que viver com 15 mil. Isso já é um desequilíbrio. E entra os alimentos compensatórios. No seu caso, eu vislumbro muito, não tem um caso concreto, não tem detalhes, mas o seu exemplo, eu acho que ele se aproxima mais dos alimentos comuns. Acho que é isso mesmo. Eu tive até um caso da minha família, os dois trabalhavam e o marido foi para outro estado trabalhar, enfim, mudou a vida inteira do casal, ela abriu mão de tudo aqui no Rio para ir embora com ele. Se divorciaram, construíram um patrimônio e foi fixado alimentos compensatórios durante 1 ano e meio. E depois determinou o tempo. Depois de 1 ano e meio, acabou. E já tem tempo. Já tem tempo. A gente está falando dos alimentos compensatórios mais recentes. Vocês já Sim, é porque eu já vi casos de alimentos compensatórios em 10 anos, por exemplo, que a parte não cobrou durante, vamos supor, 3 anos. Foi pedida a prescrição alimentar de 2 anos e o juiz falou que não, que nesse caso é indenizatório, então seria um 5. É isso aí, exatamente. É civil. É civil. É pro civil, por exemplo. É porque ela o que alugada. faz confusão que a gente discutiu aqui, né, estava até com o Feijó, é o nome. Sim. Porque o nome utilizado fala de alimentos. Então faz muita confusão. Mas quando fala de alimentos é porque ele quer jogar para o direito de família. Mas talvez não seria nem esse o nome adequado. Isso aí, indenização. Exatamente. Tanto que na recomendação, sugestão do nosso presidente, a gente colocou os alimentos compensatórios patrimoniais. Ficou entre aspas ali para poder. Porque senão vai ser sempre essa confusão. Obrigado. E o Código Civil vai normativizar, através de artigo, os alimentos compensatórios, está no projeto. Sobre isso. Por isso que eu fiz a palestra sem tocar na questão Mas existe da reforma. Sim. um artigo de lei sobre essa questão. Que facilita, né? Sim. Vai facilitar, vai Muito. facilitar. A gente abre um outro evento discutindo já com a Pode. do Código Civil. Alguém tem mais alguma pergunta? Vocês vão disponibilizar tudo isso? Está gravando, vai ficar O disponibilizado. material você vai disponibilizar? E tem que fazer, eu estava perguntando, eu acho, não, material. PowerPoint. Depois vocês passam por e-mail, né? Acho que sim. Acho que sim. Acho que Vou ver sim. com o Carol. Então tá. Tá? Então a gente vai agradecer Já fala a com a presença Carol. de todo mundo. Foi um prazer recebê-los aqui hoje com a palestra da Dilane, maravilhosa. Já acabou. Ia ter a segunda parte, mas agora que é o certificado. Não precisa tirar foto, Parabéns, já tiraram, né? Tirar outro. Agora complementou a palestra, finalizou. Vamos aqui. Bem,
Tem. Obrigada pela presença de todos. Agora a gente vai fazer um sorteio e depois a gente vai ter um lanchinho. Vamos tirar também. Deixa eu fazer o sorteio. Vamos ver como é que a gente faz esse sorteio. Peraí, deixa eu pegar aqui. Botou, vou pegar o livro. Todo mundo assinou um livro? Não, sorteio, Ia ficar fora. Aí vou ver o número. E como que vai fazer o sorteio, você sabe? Você perguntou para Carol? A gente vai falar. Alguém vai falar um número aqui, a gente. E por iniciativa, inclusive, da Fernanda, nossa membro da comissão. não sei. Você assinou? Não. Então, esse é o Paulo. Obrigada. Vamos tirar para fora, tá vendo? E a gente pode. No meu esforço de emagrecer, Já estragou. estrago. Não, estragou em casa. Eu vou comer lá na geladeira. Doutor, estragou o esforço. Não. Atrapalhou o esforço. Tá muito obrigado. A gente aqui agradece. Assim, oi, Miriam. Oi. Fala um número de 1 a quanto? É de 1 até quanto? De 1 a 14, Miriam. Você para fazer o primeiro sorteio, você fala de um número de 1 a 14. Lembrando, eu não gravei o número. Não, e lembrando que eu acabei de assinar também. Ah, é? Número 8, pronto. 8? Quem é o 8? 8. Emília. Outro número. Você falou, foi sorte, é sorte, Eu não sabia nem qual era o meu número. E ele falou mais pra baixo que ele deve ter achado até que ele estava mais pra cima. Eu falei o dele que ele assinou agora. Outro nome, Daniela. Fala um número. De 1 a 14. 14. Tirando o Lembrando que eu 8. acabei de assinar. Sete. 7. Oito. Seis, sei lá. Sete. 7, eu sei 8. 8 já foi. Sete. Sete. Então, sim. Ai, Dividir para Daniel, né? Obrigado, tá? Obrigado pela presença. Vamos tirar uma foto. Vamos, todo mundo quer tirar. Vem, vá. Vai tirar uma foto de todo mundo.